problema é que hoje existe um mar de cristãos, sem exagero, casados, vivendo problemas graves no relacionamento, porque se relacionaram por causa de uma profecia que receberam, e quando foram ver no andar da carruagem, já lá no meio do casamento, pararam para ver e estão percebendo que aquele relacionamento não era o que Deus tinha para eles. Será que existe profecia para casamento? Graça e paz, queridos. Uma grande dúvida que as pessoas têm, e isso já gerou tanta confusão na vida de muitos e muitos cristãos. Será que existe mesmo uma profecia para casamento? Será que é possível mesmo Deus usar uma pessoa para dizer para outra, olha, é para você casar com essa pessoa ou é para você casar com aquela outra pessoa? Será que isso é realmente possível? Como nós vamos, quais são os sinais que pode mostrar que realmente aquela é a pessoa de Deus para minha vida? Será que se Deus uniu, realmente não vai haver separação? Isso e muitas outras perguntas nós vamos responder hoje dentro dessa área sentimental, no nome do Senhor Jesus Cristo. Algo que interessa a todos nós, tanto para pormos em prática na nossa vida, ou pelo menos para aprendermos e direcionarmos a outros. Ou seja, você deve aprender para que tenha uma prática na sua vida, ou aprender para que você possa ensinar a outros. Vamos juntos então, no nome de Jesus Cristo. Mas antes de entrar profundo com essa ministração, eu quero pedir que, se você já é inscrito no nosso canal, que você compartilhe essa palavra com as pessoas que você entende que poderá ser edificada. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva para estar sempre recebendo ministrações que vão edificar a sua vida. E é muito importante que você faça as seguintes coisas: se inscreva, marque o sininho para você receber notificações, que você marque com um joinha o vídeo que você assistiu, e também que você, se possível, faça algum comentário. Porque só assim o YouTube entende que você realmente vai querer estar recebendo ministrações do canal do Pastor Jorge Lima. Faça tudo isso e você vai estar sempre recebendo ministrações do Pastor Jorge para edificar a sua vida. Agora vamos retornar com o ensino de hoje? Primeiramente, sim, é possível sim, é possível, completamente possível, que Deus use alguém para trazer uma profecia sobre um casamento, uma profecia sobre quem você vai casar, com quem você vai casar. Agora preste atenção, isso não é a regra, isso é a exceção, isso não é a regra. O problema é que as pessoas querem fazer da exceção o que é as pessoas querem fazer do que é exceção, fazer uma regra para a vida delas. Aí as pessoas ficam mistificando muito. As pessoas querem que tudo seja trazido dentro de uma revelação, porque eu quero que Deus revele, eu quero que Deus mostre e tal e tal. E aí as pessoas querem pegar atalhos, quando na verdade o normal e a regra é: você gosta de uma pessoa, você começou a perceber uma pessoa, você se aproxima dessa pessoa, você cria meios para saber um pouco sobre a vida dessa pessoa, sobre os gostos dela, sobre o caráter dela, se ela é um bom filho, é uma boa filha, como que ela é uma pessoa na sociedade, se ela é uma pessoa de caráter, se é uma pessoa cristã que está envolvida com as coisas de Deus, se tem um bom testemunho, e assim por diante. Aí você vai conversando, vai conhecendo um pouco melhor sobre a pessoa, vai orando para que Deus coloque paz no seu coração. Colossenses 3, verso 15: seja a paz de Deus o árbitro em vossos corações. Aí você vai orando para que Deus coloque paz no seu coração a respeito daquela situação, do seu relacionamento, e assim Deus vai falando e vai trazendo paz e vai confirmando. Essa é a regra. Esse é o caminho. O problema é que muitos e muitos cristãos, eles querem fazer de outra forma. Eles querem pegar uma coisa, sabe assim, fast food? Eles querem uma coisa rápida. Eu quero que Deus confirme. Aí eles pegam foto da pessoa e levam para os outros orar. Aí eles ficam ligando para um e ligam para outro. Eu queria uma oração para ver se Deus confirma e tal e tal. Eles querem uma coisa rápida. Sabe aquelas coisas místicas? Irmão, isso é misticismo. Isso, quando é levado ao exagero cristão, se torna um misticismo. Sabe por quê? Porque que diferença vai ter de um evangélico que fica ligando para os outros para ver se Deus confirma que aquele relacionamento é o relacionamento que de Deus para ele? Qual é a diferença disso para um macumbeiro para uma pessoa que está indo lá fazer uma simpatia? Eu amarro o seu amor em 7 dias. Eu amarro o seu amor em 7 dias, que é o que mais se vê por aí. Você anda no centro da cidade, pessoas ficam dando aqueles panfletinhos, né? Eu amarro o seu amor em 7 dias. Eu amarro o seu amor em 7 semanas. Pessoas que querem coisas rápidas, querem respostas rápidas.
rápidas, quero soluções rápidas. Não é assim. Com o povo de Deus é diferente. Existem exceções aonde Deus fala sobre um relacionamento e acontece, mas não é a regra. A regra é o que eu acabei de te falar. Então, não fique buscando de que as coisas sejam rápidas, indo atrás de profecias ou forçando para ver se aparece uma revelação se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Começa por aí. Existe profecia sim. O meu casamento foi profetizado. Por exemplo, eu era solteiro há 23 anos atrás, mais ou menos. Eu fui em uma consagração pela manhã, em um culto maravilhoso. Uma mulher de Deus, muito cheia de Deus, disse assim: traga esse rapaz aqui na frente. Ela disse assim: olha, o senhor me mostra que você não está preocupado com a vida sentimental, não é verdade? Eu falei: é verdade. Ainda ontem eu fiz uma oração a respeito disso, que eu queria saber somente do senhor, não estava interessado, preocupado com a vida sentimental. Aí ela disse: pois bem, mas fique sabendo que a sua prometida já está preparada e ela vai na sua casa dentre poucos dias. Ela vai na sua casa. Esse é o primeiro sinal. O outro sinal, ela tem o mesmo problema de visão que você. Esses são os sinais. Receba, porque ela é a mulher que Deus tem para a sua vida. Ok? Passou, eu deixei aquilo no azeite, porque eu já tinha um pouco de maturidade, então não era aquele menino, sabe? Ai meu Deus, quando vai ser? Ah, e agora? Ah, chega qualquer pessoa já fica desesperada. Meu Deus, é esse, é essa, né? Não, é aquela. Então, não. Eu guardei aquilo no meu espírito, do tipo assim: se acontecer, aconteceu, foi de Deus. Se não acontecer, não foi de Deus. Simples assim, não tem, sabe? O problema é que as pessoas, imaturamente, elas ficam criando toda uma atmosfera, ela fica criando toda uma expectativa em cima daquilo, sabe? E aí, se não acontece, se foi uma profetada, se foi uma coisa da carne, a pessoa fica toda fragilizada e tal. Esse é o problema. Queridos, guarda no seu espírito, medita no seu espírito, guarda no seu coração, tão somente isso. Se acontecer, é de Deus. Se não acontecer, foi da carne. Pronto, vida que segue. Aí, passado mais ou menos uns 40 dias, eu estava em casa assistindo um programa evangélico pela manhã. Bateram palma lá em casa. Quando eu fui atender, era a minha esposa, que depois se tornou minha esposa, junto com uma outra amiga dela. As duas cristãs iam em outra igreja, a gente não se conhecia. E detalhe, na profecia também foi falado que ela morava perto da minha casa, mas eu ainda não tinha conhecido. A gente não se conhecia. E ali eu chamei a minha mãe e falei: mãe, atende essas moças aqui. Elas tinham ido atrás da minha irmã. Detalhe importante, elas tinham conhecido a minha irmã um dia antes, dentro do ônibus, indo para a Igreja Universal, porque elas eram da Igreja Universal e eu era de outra denominação, eu era da Assembleia de Deus. Eles tinham ido por uma outra, no dia anterior eles tinham conhecido a minha irmã. E ali a minha irmã falou de um livro que interessava para elas, que elas queriam ler. E aí minha irmã ensinou onde era a nossa casa e elas foram atrás da minha irmã. A minha mãe atendeu, eu abaixei a televisão, sentei no sofá, a minha mãe ficou na porta e as moças no portão, porque a conversa era rápida, né? Aí a minha mãe chegou na porta, eu abaixei a televisão por educação e automaticamente eu ouvia o que a minha mãe estava conversando com as moças. Aí as moças: olha, nós queremos falar com a Fernanda. Aí a minha mãe falou: não, a Fernanda está trabalhando, só vem mais à noite, não sei o que. Não, que a gente queria um livro que está com ela e tal, emprestado. Não, vem mais tarde. Ok. Aí eu falei assim: mãe, quem que eram essas moças? Aí minha mãe falou assim, interessante a expressão da minha mãe: não é ninguém não, é só uma paraguainha que mora ali em cima e uma deficiente visual, filha de um horteiro que mora aqui na esquina. Eu falei: uma o quê? Aí minha mãe falou: uma deficiente visual, meu filho. Mas por que o interesse? Eu falei: mãe, e essa moça a senhora conhece? Minha mãe falou: conheço de vista, de ouvir falar. Dizem que ela é solteira, dizem até que ela é virgem, porque a minha esposa por muitos anos serviu no catolicismo, né? E dava catequese e tudo, então ela tinha esse conceito, esse costume, né? Esse hábito deles de se casarem virgem. Ela tinha esse foco, o sonho dela era se casar virgem e se casou virgem, né? Era o foco dela. Então, isso era conhecido. Depois ela se converteu e continuou guardando aquele princípio no coração dela de se casar virgem. E eu falei assim: mãe, a senhora tem conhecimento se ela namora, alguma coisa? A minha mãe falou: não, que eu tô sabendo, ela tá sozinha e tal. Nisso eu liguei de imediato para um amigo meu, que estava no dia que eu recebi a palavra profética. Eu falei assim: Reginaldo, você lembra da palavra profética? Ele falou: lembro. Eu falei: você lembra que a palavra dizia que a moça morava perto da minha casa, que ela viria na minha casa e tal? Ele falou: lembro. Eu falei: então, o que acontece? Rapaz, ela veio aqui. Ela é uma mocinha, filha do horteiro aqui. O Reginaldo falou: rapaz, é a Daílza, a filha do seu Benedito e tal. Meu Deus, como que eu não pensei nisso? Quer dizer, ele conhecia a Daílza da época que eles eram católicos, praticantes. O Reginaldo era católico, agora era evangélico nesse momento da história.
Ele conhecia a Daílza, mas ele não lembrou da Daílza na hora que eu recebi a profecia. Ele estava junto comigo. Ele foi o rapaz que me levou lá na frente para receber a oração da missionária. Então o que acontece? Nesse momento, aí automaticamente ele, meu Deus, é isso mesmo. Deus tinha escondido dele, justamente para que não houvesse intervenção do homem e não houvesse atrapalho. Eu falei, você vai chamá-la, vai pedir para ela vir aqui em casa que eu quero conversar com ela. Ele foi, chamou a Daílza veio para conversar, nós fomos tomar um tereré maravilhoso, eu, o Reginaldo, a Daílza e a paraguaia chamada Silvia, a paraguainha, né, chamada carinhosamente paraguainha. Aí nós tomamos um tereré e começamos a conversar. Na nossa conversa eu perguntei para a Daílza qual era o problema dela. Ela falou, meu problema é na retina, justamente o meu problema de visão. E é assim que Deus faz. Então namoramos alguns meses e nos casamos, estamos juntos aí há mais de 22 anos. Estou falando tudo isso para você entender que existe sim, aconteceu na minha vida, existe sim profecia para casamento, mas no entanto não é a regra. Não faça disso uma regra. Como eu disse, um dos problemas das pessoas é que elas ficam querendo mistificar, elas querem que seja uma revelação, que tenha uma profecia sobre o relacionamento delas, né? E assim por diante. E aí o que as pessoas fazem? Elas começam a cometer erros gravíssimos. Elas começam a pedir para os outros orar. Irmão, ora para mim para ver se Deus confirma se é ele. Aí a pessoa às vezes olha pela aparência, tá vendo que os dois estão combinando, parece que os dois vão dar certo, parece. Aí a pessoa vai e profetiza da carne. Amados, ainda dentro desse entendimento, aí que acontece? As pessoas elas pegam, levam, pede oração e diz para a pessoa, não, eu queria que você orasse por algo, minha vida sentimental, ora para ver se Deus confirma. Olha aquele fast food que é aquela coisa rápida, né? Ora para ver se Deus confirma se é ele, se é ela e assim por diante. E às vezes a pessoa até oculta isso, mas aí chega lá uma pessoa solteira e diz assim para outra, olha, para uma pessoa que não sabe que ela está orando por alguém, olha, eu queria uma confirmação de Deus. Aí automaticamente, se a pessoa conhece ela, já vai presumir que essa confirmação, a possibilidade maior é na área sentimental. E o risco da pessoa dar uma profetada é muito grande. Em outras palavras, o risco das pessoas darem profetada na área sentimental, quando elas são, quando se pede para elas orarem, para Deus confirmar, é muito, muito grande. Eu vou repetir que isso é muito importante. A possibilidade da pessoa, de você chegar para uma pessoa e falar, eu queria que você orasse para Deus confirmar se é da vontade dele ou se não é da vontade dele esse meu relacionamento, a chance de você receber uma profetada é muito grande. A chance de acertar, de ter uma profecia acertada na sua vida sobre a vontade de um homem ou de uma mulher para a sua vida, se é de Deus ou não, a chance disso acontecer, a maior chance é de que seja sinalizados de forma extraordinária, de forma que você não esperava, de forma que você não imaginava, como foi comigo. Eu tinha feito na noite anterior uma oração que eu não estava preocupado com a vida sentimental, que eu queria me encher de Deus. Ou seja, eu estava livre de qualquer expectativa, eu estava livre de qualquer pressão emocional de que eu precisava de um companheiro, eu precisava de uma companheira e assim por diante. Isso quer dizer que a profecia, ela deve ser sinalizada com coisas objetivas e bem pontuais. Ela não pode ser uma coisa meio geralzona, você ir baseado naquele geralzão, sabe? Aquela coisa assim, nada pontual, porque aí você vai correr o risco de entrar numa profetada. O exemplo, volto a dizer o que aconteceu comigo. Ela mora perto da sua casa, ela tem o mesmo problema que você e ela vai na sua casa. Foram 3 coisas extremamente pontuais. Não acredite, não se baseie relacionamento nenhum para começar ou como confirmação baseado em profecias supostamente vazias, que não são exatamente pontuais. E aí vem a outra questão muito importante dentro de tudo isso. O problema é que hoje existe um mar de cristãos, sem exagero, existe um mar de cristãos casados, vivendo problemas graves no relacionamento, porque se relacionaram por causa de uma profecia que receberam, e quando foram ver no andar da carruagem, já lá no meio do casamento, pararam para ver e estão percebendo que aquele relacionamento não era o que Deus tinha para eles.
Essa é uma grande verdade. Eu tenho experiência no Evangelho há 23 anos para poder te dizer. É uma grande verdade. Às vezes eu paro para ouvir as pessoas sofrendo no relacionamento, contarem, pedindo ajuda para resolver os problemas no relacionamento. E quando nós vamos ouvir a história das pessoas, a gente fica vendo que a pessoa pediu uma confirmação boba, teve uma confirmação nada a ver, uma confirmação falha, uma coisa que não deveria ter sido daquele jeito nunca. Houve uma preparação houve uma falsa profecia, como nós chamamos pentecostais, de profetada, e eu perdi as contas de quantas pessoas estão com esse tipo de problema. Queridos, por isso eu resolvi gravar esse ensino para você. Existe sim profecia para casamento, existe, mas são exceção, não é regra. Quando há um propósito de Deus muito grande em unir algumas pessoas, Ele então manifesta a sua vontade. Mas isso não é uma regra. E um grande sinal de que Deus está no negócio é simples. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Ok? Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Quando foi dada a palavra de que a minha companheira apareceria na minha casa, e foi dado esses detalhes que eu te dei, a continuação da profecia dizia: porque Deus tem um plano com vocês dois nessa terra. Quando a minha esposa, eu conheci a Daílza gostava mais de orar do que eu, a Daílza gostava mais de cultuar do que eu, a Daílza e eu já tinha um nível alto de envolvimento com Deus, a Daílza tinha um nível mais elevado ainda. Existe algumas poucas exceções aonde Deus pode chegar para um homem que está no nível alto e dizer que tem para ele uma mulher que está no nível mais baixo espiritualmente. Existem poucas exceções, mas existe. Mas não é bom arriscar nisso. São propósitos aonde Deus vai usar aquele homem para puxar aquela mulher para cima, ou usar aquela mulher para puxar aquele homem para cima. Mas isso são exceções e é pouco de acontecer. E para você não ter problema com isso, sabe o que precisa? Precisa que, mais do que nunca, se houver uma sinalização de que você que está no nível alto de envolvimento com Deus, que é para você casar com aquela mulher que está no nível bem mais baixo que você, precisa haver sinalizações precisas e maravilhosas, pontuais, de que realmente há um propósito em unir vocês. Compreendeu? Fique bem claro isso, não faça diferente que vai dar problema. O normal, a regra espiritual é: Deus não une pessoas, Deus ele une propósitos. Começa por aí. Se você é uma pessoa que serve a Deus, Deus tem para você alguém que serve ao Senhor. Se você é uma pessoa obreiro na casa do Senhor, Deus tem alguém que está no nível alto de conhecimento também para você. Alguém que vai somar, alguém que vai acrescentar, não alguém que vai te barrar e começar a ser empecilho na sua vida. Então guarda isso no seu entendimento. Deus não une pessoas, Deus une propósito. O que eu quis dizer é que nas exceções, para quando houver um interesse de Deus, de que o plano deles é tão forte, tão maravilhoso, que ele vai revelar, vai trazer em profecia qual é o homem para aquela mulher, qual é a mulher para aquele homem. Quando vai haver isso, ele vai trazer para você de alguma forma. Você não precisa ir atrás, é ele que vai manifestar isso para você. É ele que vai manifestar isso, como foi comigo. Eu não fui atrás. Deus manifestou simplesmente quando eu não estava nem interessado, nem pensando nisso. É isso. Não fique indo atrás de oração para Deus confirmar, para não confirmar. Deixe que as coisas aconteçam espiritualmente. Enquanto não acontece, qual é o normal? Vai conhecendo a pessoa, vai orando pela pessoa, vai conhecendo o máximo que você pode sobre ele na sociedade, sobre ele como filho, sobre ele como membro de família, sobre ele espiritual, sobre ele como na presença de Deus. E aí a paz de Deus no seu coração vai ser o grande árbitro nessa questão. Entendeu? Então o foco é: amadureça e não fique indo atrás de profecia para que Deus confirme se é ou se não é. O foco tem que ser:
Se há o propósito de Deus e Ele quer revelar de forma sobrenatural, Ele vai revelar de forma sobrenatural. Mas em grande maioria, 90% dos casos, Ele vai usar o convívio, Ele vai usar a paz no seu coração para dizer: esse é o homem que eu tenho para você, essa é a mulher que eu tenho para você. Temos que falar também daquelas pessoas que já estão sentindo uma atração por uma determinada pessoa, né, por um determinado homem, por uma determinada mulher, já está sentindo aquela atração, já está agitado nos hormônios, já está ansioso, já está emocionalmente apaixonado, e essas pessoas, elas têm um risco maior de acreditar em profetadas, elas têm uma facilidade maior de pedir sinais fracos, fúteis e fracos, para, tipo assim, respaldar de que o relacionamento é de Deus, de que aquele caso é diferente, de que aquele homem vai ser realmente o que Deus tem para ela, que aquela mulher vai ser o que Deus tem para ele. E quando entra um momento que a pessoa já está apaixonada, a pessoa já está se envolvendo emocionalmente, aí fica mais delicado ainda, muito mais delicado. Por quê? Porque a pessoa, ela vai começar a ter tendência a acreditar em qualquer coisa que possa sinalizar de que é a vontade de Deus. E às vezes em falsos sinais ou em sinais errados. Conseguiu entender o que eu quis dizer? Quando a pessoa não está apaixonada ainda não está toda envolvida emocionalmente, a pessoa, ela vai estar mais sensível a ouvir a verdade. É ou não é? Mas quando já está envolvido emocionalmente, na paixão, a pessoa vai ter mais dificuldade. É como se ela dissesse assim: Deus está sinalizando que não é, mas eu acho que eu estou entendendo errado. Deus está mostrando que não é da vontade dele, mas eu acho que eu estou entendendo errado, eu acho que Deus tem sim um propósito e tal. Por isso, o ideal é que você vá devagar, vá aguardando o momento certo e tudo vai acontecer bem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu falei há pouco que muitas pessoas estão frustradas, muitos cristãos estão frustrados porque casaram movidos por uma profetada. Casaram porque diz que ouviu alguém dizer que era para casar, que aquele era o homem da vida dele, que aquela era a mulher e assim por diante. Queridos, presta bem atenção no que eu vou te falar. A Bíblia diz em Mateus 19, Jesus estava ensinando sobre casamento, porque perguntaram para ele, e Jesus disse assim: o que Deus uniu, não separe o homem. As pessoas por muito tempo citaram esse verso errado, né? O que Deus uniu, o homem não separa, afirmando que se foi Deus mesmo que uniu, o homem não tem como separar, pode armar, fazer o que for, não vai separar. Não, a Bíblia não afirmou que o que Deus uniu, o homem não vai separar. A Bíblia, Jesus estava dizendo: o que Deus uniu, não o separe o homem. Ou seja, que o homem continue casado, que procure se compreender, procure se aceitar, procure se harmonizar para continuar casado. Foi Deus que uniu vocês, então não se separe. Era isso que Jesus estava dizendo. Aqui nós entendemos o seguinte: tem pessoas que se casaram porque foram unidas por causa de Deus, literalmente por causa de Deus. Foi o meu caso, o caso da minha esposa, como eu dei para vocês esse exemplo. Realmente foi um caso de Deus. Então, automaticamente, está debaixo da bênção de Deus. Tem pessoas que se casam por causa da própria vontade deles. Não foi nem Deus e nem o diabo que os uniu. Foi a própria vontade da pessoa. Isso é muito normal, principalmente nas pessoas não crentes, né? A pessoa não é crente, aí não tem nada com o diabo, nada com Deus, e aí tá lá vivendo a vida do jeito que quer. O Joãozinho gostou da Joana, e ali eles se envolveram por simples prazer, por escolhas dele. E no meio cristão também tem isso. Às vezes a pessoa tá lá, ela se diz de Deus, mas às vezes não é tão submissa assim, tão obediente assim. Aí ela gostou de um amigo no trabalho, um colega na escola, um colega, um vizinho, alguma coisa assim. Ela gostou. Não tem a confirmação, não tem nada, não tem paz no coração. Ela simplesmente gostou, não tem paz no coração para sinalizar que seria aquele rapaz, né, para se envolver com ela. Aí ela simplesmente gostou, achou legal, bonito, um cara elegante, um cara aparentemente saudável mentalmente, e o que acontece? Ela se envolve com ele. Pronto, se envolveu com ele. Foi uma vontade dela. Não foi Deus que sinalizou, não foi Deus que pôs paz no coração, ela simplesmente quis. Então, ela é responsável por aquele relacionamento. Foi ela que quis, foi ele que quis.
E existe pessoas que foi o diabo que uniu. Pessoas que o diabo uniu, pastor? Exatamente. São aquelas pessoas que é feita uma macumbinha, que é feita uma simpatia, que é feito um encantamento. Já aconteceu com você de você andar no centro da cidade e você receber aquele panfletinho dizendo assim: eu amarro o seu amor em 7 dias, eu trago o seu amor em 7 dias, eu trago o seu amor em 7 semanas. Quando a pessoa traz alguém por esses meios, é o diabo que está trazendo. E o diabo, ele tem condições de, se você bobear, ele coloca uma pessoa na sua vida. Vou repetir que é importante. O diabo tem condições de, se você bobear, se você não estiver atento, ele pode sim colocar uma mulher para estragar a sua vida, mesmo você sendo um cristão. Ele pode sim colocar um homem para estragar a sua vida, detonar com a sua vida, mesmo você sendo uma mulher cristã. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você ser um homem de Deus, mas não estar atento as sinalizações do que Deus quer para a sua vida sentimental. Uma coisa é você ser uma mulher de oração, uma mulher de jejum, mas emocionalmente, sentimentalmente, você não está aberto para a direção de Deus na sua vida sentimental. É completamente possível isso. Um exemplo paralelo a isso, nós vemos o rei Davi, o grande rei de Israel, um tremendo adorador, um grande conquistador, mas foi um péssimo pai. Um homem que tinha uma intimidade maravilhosa, um grande adorador, mas foi um péssimo pai. De igual forma, tem pessoas, é possível que uma pessoa seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas na área sentimental ficar dando resbalos, problemas e mais problemas, por não controlar os seus impulsos emocionais, não controlar os seus impulsos sexuais. Por isso, conhecedor de todas essas verdades, o diabo tem condições de, se uma pessoa não estiver atento, se uma pessoa não tiver sabedoria, se uma pessoa não tiver foco, se uma pessoa não entender que Deus não une pessoas, ele une propósitos, o diabo tem condições de prejudicar a vida de um homem de Deus colocando uma mulher que não é de Deus. Ele tem condições de prejudicar uma mulher de Deus colocando na vida dela um homem que não é de Deus. Aqueles exemplos da macumba, das simpatias que eu dei, seria para as pessoas não cristãs. Mas agora eu me refiro às pessoas que são cristãs e que não esperam em Deus, mas se envolvem de forma errada. Ok? Muito claro isso? Agora, queridos, para a gente caminhar aqui para o final, eu quero que vocês compreendam o seguinte: independente de qualquer coisa, aí agora a coisa fica mais séria. Independente de qual foi o caso em que você se casou. Se você se casou pela sua própria vontade, não foi nem Deus nem o diabo, agora você está casado. Agora você tem que se virar, orar e buscar a Deus para que o seu lar, o seu casamento, entre na bênção de Deus. Se você se uniu por causa do diabo e foi literalmente uma união por causa do diabo, dependendo do contexto, aí você vai buscar ajuda espiritual para ver o que você vai fazer. Se você vai continuar casado, se você vai se separar, porque Jesus, ele disse claramente: o que Deus uniu, o homem não vai separar. Isso quer dizer que tem pessoas que Deus une e tem pessoas que não foi Deus que uniu. Se você casou pela sua própria vontade, você vai consertar isso agora pela oração. Se você não foi esse a questão, se você trouxe alguém pela macumba, trouxe alguém pela simpatia espiritual e agora você se converteu, você vai quebrar isso e vai transformar a maldição em bênção. Tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas o assunto ficaria muito intenso, muito extenso. A gente vai finalizar por aqui. Que Deus possa te trazer mais entendimento, abrir mais ainda a sua compreensão, no nome de Jesus.